Andrei, obrigada por estar aqui com a gente hoje e poder explicar. Na verdade, a primeira punição do esporte, a que cabe recurso de todas as partes, ela poderia até ter sido maior, né? De 10 jogos, o artigo 203 diz até 10 jogos e multa. E teve um dos auditores que pediu, inclusive, exclusão do time da Copa do Nordeste. Queria que você falasse um pouco sobre a dosimetria dessa pena, se você acha que está dentro do padrão do STJD, e sobre possíveis desdobramentos a partir de agora. Esse é um caso muito grave. Ele foge ao padrão do que o STJD tem analisado. E, em função dessa gravidade, o STJD resolveu inovar e aplicou uma pena diferente daquelas que costuma aplicar para acontecimentos graves de violência em áreas muito distantes do ambiente esportivo. Eu acho que a gente precisa, que por mais que eu concorde com o Renato, de que a gente precisa punir desportivamente o clube, e o clube é sim responsável pela conduta do seu torcedor e pela segurança do jogo, isso está nos regulamentos esportivos, isso está na legislação estatal, na Lei Geral do Esporte, na antiga Lei Pelé, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. A gente precisa entender limites. A gente não pode, em função da gravidade de um fato e de querer uma punição, porque esse fato exige punição, a gente ultrapassar e atropelar os limites da lei. A gente precisa usar a legislação a nosso favor e aplicar a lei dentro do rigor que ela carrega. E aí vem 3 questionamentos que eu acho importantes da gente refletir. Primeiro, competência. A Justiça Desportiva tem competência para julgar um fato que acontece a 8, 9 quilômetros do estádio? Até pouco tempo atrás, até esse julgamento, ela dizia que não. Que ela não tinha competência para isso. E que isso era responsabilidade do Estado, e é sim responsabilidade do Estado. O que se está discutindo nesse julgamento do STJD é se é também responsabilidade do clube. Então essa é a primeira questão, competência. Então vamos entender que tem sim competência. Não traz, nem no CBJD competência nessa distância, nem na Lei Geral do Esporte, que já expandiu essa competência. Fala em 5 quilômetros na área do entorno do estádio. É mais, era 8, 9 quilômetros. Então, na legislação não se encontra questão para isso. Qual é o limite? Então se discute o seguinte: o limite da responsabilidade desse clube. A Justiça Desportiva pode julgar, afinal, fere a ordem desportiva, então eu tenho competência para julgar. Mas qual é o limite da responsabilidade do clube? Aí a gente entra nessa questão, eu até me antecipei um pouquinho, mas entra na questão da Lei Geral do Esporte, que fala em 5 quilômetros, e a Justiça Desportiva usava o CBJD, que falava em entorno do estádio. O que ela entendia como entorno do estádio? O ambiente esportivo, o estádio, a arquibancada dentro do estádio, claro que sim, caso do Grêmio, caso do Curitiba, caso do Cruzeiro, e o entorno, o acesso ao estádio. Fora disso, ela não considerava a responsabilidade dos clubes. E se mesmo assim a gente considerar a responsabilidade dos clubes, a gente tem que levantar uma grande questão. Qual é o poder dos clubes de inibir uma atitude como essa a 8, 9 quilômetros? O que os clubes poderiam fazer? Os clubes podem contratar uma escolta particular para fazer essa segurança? Ou essa segurança é feita pela polícia militar? É responsabilidade do Estado. O que eu acho é que a partir desse julgamento, independentemente da punição, o que a Justiça Desportiva está fazendo a partir de agora, se essa decisão não for reformada pelo Pleno, eu acho que existe boas chances dela ser reformada em função disso que eu estou trazendo, é o seguinte: a partir de agora a responsabilidade dos clubes passa a ser muito maior. Porque ou se estabelece uma régua, ou se estabelece uma jurisprudência a partir desse caso, e o episódio da agressão do ônibus Atlético Mineiro, da agressão do ônibus do Grêmio, passa a ser responsabilidade de todos os clubes que aquela torcida veste a camisa, ou então a gente vai estar cometendo uma grande injustiça dentro do ambiente esportivo. É fundamental para a gente acabar com esse ambiente, com esse clima de segurança, que Estado haja, identifique, como trouxe o Renato, quem são esses CPFs, para punir no rigor da lei, porque tem que ir para a cadeia, a gente precisa divulgar isso, e que o clube dentro do ambiente esportivo também identifique esse CBS e banda do quadro associativo se for sócio, e que impeça a entrada dele no estádio se tiver um mecanismo jurídico para isso, aliás, se tiver um mecanismo tecnológico para isso. Os clubes precisam desenvolver a partir da biometria. Mas, assim, entender essa responsabilidade, eu não sei se a gente não vai tá dando um passo além daquilo que os clubes têm efetivamente condições de cumprir. Por que a gente não dá uma pena para o esporte educativa?
o torcedor, por exemplo, vai ter que... o clube vai fazer vídeos, ações na internet, ações sociais com jogadores, criar palestras. Talvez esse movimento seja mais efetivo do que essa punição, porque a gente já viu clubes com punição desportiva repetindo essa conduta. De repente são outros torcedores. Mas dentro do ambiente esportivo eu acho que é sim responsabilidade, que o clube tem sim como evitar. Agora, dentro dessa área, eu tendo a achar que a responsabilidade é do poder público, mas menos do clube, menos do esporte. Mas, Andrei, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Não te parece, não estou entrando na filigrana da lei, que você conhece muito melhor do que eu, sobre 5 quilômetros de estádio, 8 quilômetros, o que é em torno, enfim, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, estou usando bom senso. Não te parece que ao dar essa punição ao clube, no sentido de tantos jogos de estádio, fora, sem torcida e por aí vai, o próprio torcedor vai ser, de uma certa forma, induzido a dizer o seguinte, eu não posso fazer isso de novo. Se eu fizer isso de novo, o meu clube vai sofrer. Se eu fizer isso, o meu clube vai ficar não sei quantos jogos sem poder ter torcida. Porque eu acho que a ideia aí é exatamente essa, entendeu? Claro, concordo com você. Tem responsabilidade do Estado, que deveria estar policiando melhor os caminhos por onde os ônibus vão passar e coisas do gênero, mas eu acho que um tipo de punição firme contra o clube é uma forma de você mostrar ao torcedor, não faz de novo não, cara. Porque se você fizer, o teu clube vai ficar não sei quanto tempo sem poder jogar no estádio, ou de portões fechados, ou até ser eliminado de uma competição. Eu tenho essa sensação. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a punição desportiva ela é muito mais eficiente que a multa. Não tenho nenhuma dúvida, concordo contigo, mas acho que a gente encontra dentro da legislação esportiva, dentro dos regramentos esportivos, caminho para se punir no entorno do estádio e dentro da arena esportiva. Não só a violência, como o crime de preconceito, como racismo, misoginia, homofobia. E a gente precisa estabelecer um padrão que poderia ter sido estabelecido lá atrás no caso Aranha na Justiça Desportiva. E que não se repetiu mais. Quando o Grêmio foi punido desportivamente por um ato discriminatório de grande parte do seu torcedor. Então, tu estabelece uma regra e uma jurisprudência. Mas só o Grêmio de clube grande, outros clubes menores foram punidos, mas só o Grêmio de clube grande recebeu uma pena tão forte. A partir daí, a Justiça Desportiva não usou a mesma regra, a mesma dosimetria para isso. Mas eu acho que tem sim uma força grande. O que eu entendo, numa leitura mais jurídica, é de que não existe um caminho jurídico para isso, em cima do que traz a própria legislação do Estado, que fala numa área de responsabilidade do clube de até 5 quilômetros da arena esportiva, que é a Lei Geral do Esporte, e o CBJD, que fala em entorno. E aí eu me questiono também o seguinte, o clube dentro da arena é responsável? Sim, é responsável, porque ele tem que dar a segurança, ele tem que imediatamente afastar o torcedor, e ele pode ter um segurança lá que identifica o torcedor e tira ele do ambiente esportivo, que praticou uma violência, que praticou um ato discriminatório, ele tem a responsabilidade de imediatamente criar ações objetivas e educacionais com relação a isso. Ele pode também banir esse associado, banir esse torcedor do quadro do clube, da presença no estádio imediatamente. Mas quando é muito longe, o poder de ação do clube é muito menor. Por isso que me surge essa série de interrogações que me levam a crer que, nesse caso específico, a punição ela é desproporcional. Mas o importante é o seguinte, se isso for de fato confirmado pelo Pleno, Renato, a responsabilidade dos clubes vai aumentar demais. Demais. Se isso tiver um efeito positivo, que seja o torcedor não praticar mais isso, talvez a gente esteja encontrando um caminho dentro do movimento esportivo para diminuir esse clima de insegurança e esse clima de violência. Mas eu não tenho certeza de que isso vai acontecer. E essas pessoas que estão muito longe do estádio, às vezes sequer vão para o estádio torcer. Andrei, eu não sei se eu tenho mais alguns minutos seus, mas eu só queria tirar uma dúvida com você, doutor Andrei. Claro. Porque você, de fato, citou as duas legislações que foram citadas no julgamento e eu queria saber se há uma hierarquia aí. Porque o Código... Não há jurisprudência no caso, aliás, nem faz jurisprudência o STJD, mas só para usar a metáfora. Mas se a Lei Geral do Esporte fala em 5 quilômetros... O CBJD, ele é mais, como você disse, ele é mais subjetivo, ele fala em torno do estádio. De fato, a torcida só estava lá porque havia tido um evento esportivo, né? Então, não sei até quantos quilômetros você considera que a aglomeração pode ou não pode ter a ver.
Existe a gente consegue dizer qual lei está abaixo da outra, levando em consideração que a legislação esportiva no Brasil ainda é quase que uma jabuticaba? Ainda é, né? Quando a gente tinha esperança de ter uma lei geral do esporte que fosse uniformizar e condensar todos os documentos do esporte, teria uma consolidação das leis do trabalho, uma CLT do esporte. Aí mais de quase 40% do documento foi vetado e a gente ainda tem a Lei Pelé funcionando junto com a Lei Geral do Esporte, Estatuto do Torcedor, vale ou não vale, então ainda a gente tem um jabuti aí pela frente. Mas essa pergunta é muito boa porque essa pergunta tem sido a discussão de todos aqueles que estudam o direito desportivo, de todos aqueles que trabalham nessa área. Há uma hierarquia entre a legislação estatal e o regramento privado do esporte? Em tese, há uma hierarquia, porque existe a soberania nacional. Mas como esse movimento de esporte ele é transnacional, ele é um movimento em que existe no mundo inteiro e ele precisa ter regras próprias, justamente para o futebol não ser diferente do Irã do que é no Brasil, se entende que esse diálogo se dá horizontal. E esse diálogo não existe uma supremacia de uma lei à outra. O que os intérpretes da justiça desportiva faziam até pouco tempo atrás era aplicar cegamente o regramento do esporte, sem olhar a legislação estatal, que é um grande erro, o que é um grande absurdo. Isso tem mudado, finalmente, felizmente, inclusive no Tribunal Arbitral do Esporte, que é o TAS, que é a última instância do Tribunal Esportivo na cadeia mundial, que eles têm usado regras de direitos humanos, Convenção Europeia de Direitos Humanos, decisões de direitos humanos e cortes internacionais de direitos humanos para aplicar punições no ambiente esportivo, mesmo que a regra privada não traga. E agora o STJD também precisa usar as regras estatais para aplicar para aplicar no caso concreto, porque o direito não se afasta do esporte jamais. O direito precisa construir a sua autonomia, suas regras baseadas nas legislações estatais. Então esse diálogo é horizontal. E, obviamente, enquanto não se entender e não se tiver um caminho que traga mais segurança jurídica, alguém vai olhar um pouco mais para a regra do Estado e alguém vai continuar fazendo o que se fazia até pouco tempo atrás, olhar só para as regras privadas do esporte. Eu entendo que não, a gente precisa olhar toda a legislação do Estado e toda a regra estatal, trabalhar em cima de princípios que são inegociáveis, um deles é a da proteção do ambiente esportivo, da ordem desportiva, para aí encontrar um caminho para a decisão mais justa para o caso. Doutor Andrei, muito obrigada. Gastamos mais do que dos seus honorários advocatícios do que o prometido. Vamos receber você aqui nas próximas lives para explicar os desdobramentos. Por enquanto, o esporte fica com a punição de 8 mandos, portões fechados, em competições organizadas pela CBF. Então, Copa do Nordeste vale, Copa do Brasil vale, Campeonato Estadual não vale. Obrigada, Andrei. Até a próxima. Beijo, Arnaldo, Renato, Danilo, beijo, bom trabalho para vocês aí. A gente vai se encontrando e batendo esse papo.